Vamos lá, vamos falar de processo comercial de quem já faz isso há 7 anos, tá? E de que já gerou sozinho 2,6 milhões. Isso sem falar do time, sem falar das pessoas que eu coordenei e dos mentorados que vendem altíssimo ticket usando o mesmo processo, tá? Então, se hoje você está com dificuldade na parte de conversão, é muito importante que você preste atenção onde está o seu erro na parte da reunião. Então isso aqui é um mix de várias metodologias a ponto de criar a nossa metodologia. Se você viu a primeira parte dessa aula, que é a parte que eu falo de pré-vendas e a aceleração comercial, você vai ver que essa visão é muito importante para que você garanta seu sucesso aqui. Porque um pré-vendas mal feito não é que ele vai destruir a venda, mas ele vai dificultar a venda. Então, quanto mais a parte anterior for favorável à próxima parte, mais fácil fica. Então, aqui a gente está na segunda prioridade da aceleração comercial, que é converter mais reuniões. Então, como é que a gente gera mais conversões? A gente tem que dominar o A1. E eu, pessoalmente, sou suspeito para falar de um A1 que eu gosto muito dele. Porque ele é o processo mais escalável de todos, porque ele é altamente replicável e você precisa apenas seguir um passo a passo para ter sucesso. É como fazer uma receita. Se, por exemplo, tu, ao invés de colocar a manteiga, tu colocou o ovo primeiro que a manteiga, pô, o ovo vai colar na frigideira. Por mais que a frigideira faça milagre, mas ele vai colar, o ovo não vai ficar legal, não vai ficar bem preparado. Então, a mesma coisa é o processo de vendas. Se tu não segue o passo a passo, ou tu resolveu brincar e pular os passos, lá na frente tu vai colher, tá? E eu digo isso porque diariamente eu reviso demanda de mentorados. E eu vejo que, às vezes eu tô revisando e digo assim, ó, o cara falou a objeção dele aqui, e tu não anotou a objeção do cara, tu vai perder essa venda. Vamos ver se tu não vai perder. E é exatamente a objeção que ele não tratou. Então vamos entrar na parte prática aqui da coisa, que é o seguinte. Como é que é o nosso método de fazer a parte de conversão em vendas? Eu chamo de sala narrativa. Sala narrativa é a condução que a gente faz, tá? Hoje eu vou até a parte de negociação e eu vou fazer uma aula separada sobre objeções, para que você consiga ter clareza de como quebrar objeções e fazer conversões de suas vendas. Então, eu divido a call em 6 partes diferentes, dentro de 6 partes, 3 macropartes, que é o FBI é a nossa metodologia, né, que é a equação sagrada. O FBI da audiência, ou seja, o mapeamento do público, a narrativa, ou seja, como eu guio essa pessoa para mostrar que a minha solução é a melhor, e por último a oferta, é o oferecimento de um novo momento, de uma nova vida, a partir daquilo que a gente está fazendo. Então, a filosofia da sala narrativa, a primeira é a seguinte: o assunto da call é o problema do cliente, não é você. Eu tô cagando para quem você é, o cliente tá cagando para quem você é, ele quer saber dele. Como é que tu vai ajudar ele? Então ele vai falar o problema dele, o assunto é esse, não é você, não é o quanto, se você é homem, a sua bilola é desse tamanho, ou quanto as mulheres lhe amam porque você é um exemplo para elas. O assunto é, tá, por que que tu não tá sendo amada, por que que tu não tá gerando resultado, por que que teu casamento tá ruim? Esse é o assunto. Dois, se você não falar do problema dele, não adianta você vir com a solução milagrosa. Você vai errar nisso. Call de vendas não é aula. Call de vendas não é mentoria. Call de vendas é direcionamento, é pontualidade, é o que não como. Três, cuidado com a dissonância cognitiva. O problema dele é o que ele fala que é, não o que você diz. Então, 99,9% das pessoas que chegam em call comigo, elas não chegam com o problema certo, elas chegam com o problema errado. Ou seja, o meu problema é leads qualificados. O cara tá fazendo reunião pra cacete e não converte nenhuma. Não é leads qualificados. É que ele é ruim em reunião. Só que ele vai dizer que ele é desqualificado, que ele quer que a pessoa já chegue dizendo assim, me passa o Pix para eu comprar. Não acontece. Isso aí é tipo o duende, é tipo a fada do dente, é tipo o pote de ouro ao fim do arco-íris. É uma lenda. Pode ser que tenha em alguns lugares, pode ser que tenha no folclore, mas na maioria das vezes no mundo real não acontece tantas vezes. Então, dissonância cognitiva, se o cara falou que o problema dele é leads qualificados, por mais que ele esteja errado na venda, eu preciso mostrá-lo que não é esse. Mas não direto, porque aí eu gero dissonância cognitiva, eu vou explicar como faz isso. 4. Tudo aquilo que é repetido várias vezes é importante para o cliente. Eu lembro de uma call de um cliente nosso, que ele é uma autoridade em YouTube, que ele abordou a pessoa começou a falar, não, mas é porque eu tenho um problema de orçamento. É porque eu tenho um problema de orçamento. É porque eu tenho um problema de orçamento. E ele não investigou. Chegou na hora da objeção lá na frente, a pessoa falou: eu já tinha lhe falado, eu tenho um problema de orçamento. Aí ele, deixei passar. Ou seja, tudo aquilo que é repetido várias vezes, você anota. Isso é importante. Seja no bloco de notas, seja no Notion, vou te dar sugestões práticas para isso. 5, o vendedor não fala, o vendedor pergunta. Eu não vou dizer, você tem um problema, eu vou dizer, você acredita que isso é um problema para você? A pessoa que diz.
E o vendedor, ele tira a venda. A venda é tirar a venda, é desvendar. A pessoa está cega pelo problema dela, cabe a você tirar isso. E use as palavras do cliente, não suas. Por exemplo, a pessoa chama eu odeio quem chama narrativa de storytelling, mas você tá usando o que é isso? Vamos no flow do cara. Por quê? Isso gera concordância cognitiva. Esse cara tá do meu lado. Gera similaridade, espelhamento. Então, o hack que eu sempre passo para as pessoas, sempre quando eu entro numa call com uma pessoa, com essas perguntas que eu vou te passar, eu deixo ao lado. Como eu tenho Mac, eu divido a tela. Aqui fica uma parte e ali fica um bloco de notas para eu ir anotando. E eu vou anotando as questões que as pessoas vão trazendo sobre elas, os desafios dela, os problemas que ela tem trazido, a situação de vida, se ela é pai, se ela não é, se ela tem um negócio há muito tempo, não tem. Mas eu tenho que responder duas perguntas na minha nota, que é qual que é o grande problema da pessoa e como isso está atrapalhando a sua vida. Pode ver que aqui ao lado está respondido isso. Primeira parte da call, FBA da audiência, mapear e entender com precisão. Eu sou muito xiita, sou muito chato com essa parte, porque a maioria das pessoas erra isso aqui. Ela não entende o escopo do problema e ela já começa a dar solução à torta e à direito. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, se você já tiver feito, o dever de casa vai te ajudar demais. Exemplo, a primeira parte da call é baixar o escudo, é conexão. Então, e você é de onde? Fala comigo de onde? Tá frio por aí? Tá calor por aí? Nossa, eu vi lá no seu Instagram que você gosta muito de NBA, eu também gosto de NBA. Eu vi no seu Instagram que você fuma charuto, eu também gosto. Eu vi no seu Instagram que você vai pra igreja tal. Eu vou pra outra igreja, eu vou pra católica. Pronto, legal. Você mora onde? Como tá o tempo por aí? Falar de famílias ou sobre hobbies. Perguntar, deve você reparar no cenário da pessoa, comentar, aquela foto ali, vocês estavam por onde? Nossa, Paris é maravilhoso. Nossa, o Nordeste é maravilhoso, aquelas dunas, aquele calor. Nossa, que saudade do Nordeste. Nossa, que saudade de Gramado. Gramado é um lugar lindo. Pronto. Isso é importante, porque isso baixa o escudo e lá na frente vai facilitar para a pessoa dizer objeções reais. Então, essa parte tem três objetivos: encontrar pontos em comum, quebrar o gelo no contexto de venda e espelhar cliente. Então, se eu tá com um cliente que ele é muito animado, muito serelepe, tu vai entrar no ritmo para falar, conseguir falar junto com ele muito serelepe, muito rápido. Se o cara é mais processualizado, você, então, perfeito, conseguir compreender. Por quê? É similaridade. Você vai adequar a sua energia à energia da pessoa para gerar espelhamento. Então, se a pessoa usa muita gíria, eu entro no esquema de falar gíria. Se a pessoa é mais polida, ela usa palavras mais formais, eu começo a falar de forma mais formal. Em vez de falar, tá certo, eu vou dizer assim, é algo mais adequado ao seu momento, visando, eu não vou falar visando aleatoriamente, eu falar se o cliente ele fala visando. Então, se você entende isso, você já pula 90% do que os vendedores fazem tudo errado. Uma vez eu fui revisar uma call que o cara era completamente calmo e aí o vendedor tava, e aí, eu vou te apresentar hoje, eu digo, você perdeu a venda aí, não precisa nem ir mais para ver o resto. 2, mapeamento. Criou conexão, agora você começa aí você faz a transição no sentido de, que massa, beleza. E o que te fez separar uma hora do tempo para ter essa reunião comigo? Porque, pô, seu tempo é importante, meu tempo é importante, então me conta. Qual que é o seu grande objetivo hoje? Me fala um pouco do seu dia a dia, desde quando isso tem acontecido, como anda seu faturamento, desde quando está nessa situação, como anda XXX hoje. Exemplo, se é um nicho de relacionamento, eu vou falar assim, me conta um pouco mais sobre o seu casamento, como anda, me conta um pouco mais sobre o seu contexto de família, me conta quanto tempo você está no mercado, me conta quanto tempo essa questão de saúde, de emagrecimento te atinge. Eu quero entender a situação. Isso dentro do Spin é a situação, entender o contexto da pessoa que está inserido. Entendi. Então você já fez várias dietas. Qual foi a dieta que deu certo? Qual foi a dieta que deu errado? Eu preciso entender todo o contexto onde eu estou me inserindo. Quanto você já investiu nessas dietas? Ou qual foi o momento que houve o conflito no casamento? Quando você percebeu que você precisava de uma nova solução de mercado? Então aqui eu vou mapear. Então o que é que eu preciso entender? Eu preciso ir para o próximo objetivo, entender o real problema que está incomodando o cliente. Ou seja, na sua visão, qual que é o principal desafio que você enfrenta? Não é o que eu digo para ele, é o que ele fala para mim. Como isso tem te incomodado, o que você já fez para resolver isso e qual era a sua expectativa para resolver. A partir do momento que eu tenho isso aqui é o ouro da call. A call, ela começa aqui, quando eu sei essa informação e está claro para mim. Então, para que tu consiga avançar, tu tem que ter três marcadores de avanço. Conseguir mapear a situação da vida do cliente, conseguir mapear o problema real do cliente e conseguir mapear as implicações negativas que esse problema pode acarretar. Beleza. Então, exemplo, a pessoa, ela informou do problema dela que ela só vende por indicação. Vocês concordam comigo que essa pessoa não tem previsibilidade?
essa pessoa não tem um sistema de pessoas chegando, ela simplesmente depende de Deus e da boa vontade da pessoa que está do outro lado de indicar. É isso que acontece. Entendeu? Então, se a gente sabe disso, eu não vou dizer. Ela que vai me dizer que isso é um problema. Que aí é onde a gente entra na segunda parte, que é a narrativa de impacto. Hora de ilustrar e conduzir o processo. Então, se a gente passou 5 minutos, 10 minutos naquela parte, agora a gente vai entrar nos 10 minutos de aprofundar no problema, falar da solução e já encaminhar para falar de futuro. Então, a partir do plano é fundamental que ele consiga enxergar que o problema dele é realmente grave e o tenha afetado há um bom tempo. Qual o objetivo dessa parte? Fazer com que o cliente perceba a gravidade da situação que ele está inserido. Você não afirma, você pergunta. Ah, um PS, talvez você pergunte assim, pô, Matheus, mas tu tá revelando tudo isso, o que é que vai ter dentro do teu programa, né, da tua mentoria? Ah, meu amigo, vai ter o refinamento do teu erro, entendeu? Porque a gente acredita muito que hoje na era do chat GPT, não necessariamente a gente precisa de mais conteúdo, de mais informação. Na verdade, a gente só precisa de direcionamento. E como a gente prega muito transformação, transformação se faz através de foco, se faz através de olhar para o teu caso de forma individualizada. Porque venda é apenas um pilar de uma empresa inteira, de uma operação inteira. Pode ser que tu não está vendendo por um marketing defasado, pode ser que tu não está vendendo por uma entrega ruim. Já teve cliente nosso com entrega ruim que a gente foi lá e ajeitou isso e as vendas começaram a voltar a fluir, tá? Então, hoje, se você está precisando de um olhar mais profundo para sua mentoria, aqui abaixo eu deixei o diagnóstico de escala que você conversa diretamente comigo, tá? Você faz um formulário, se você for aprovado, você vai conversar diretamente comigo. Beleza. Vamos falar de problema aqui, que é a questão da repetição enfática e perguntas estratégicas. É fundamental que o cliente consiga enxergar que esse problema tem lhe afetado bastante e aqui abusaremos da repetição enfática e das perguntas estratégicas. Então, eu vou chegar para a pessoa e dizer assim, deixa eu ver se eu entendi. Você trouxe para mim que seu problema é... E aí eu começo a repetir tudo que a pessoa me falou. Ah, o seu problema é que você não tem previsibilidade, seu problema é que não chega ali desqualificados. Correto? Sim. E que você já tentou investir em tráfego pago, você já tentou contratar social media, você já tentou contratar agência, e mesmo assim não chegou ali desqualificado. É isso que eu entendi, tá? Você consegue enxergar o que pode acontecer se isso não tiver uma solução? Eu preciso entender se realmente ela sabe a gravidade do problema que ela está inserido. Porque se eu não implicar negativamente, se eu não mostrar as consequências dela continuar no problema, tua solução não vale de nada. Ela não vai ter urgência de resolução. E muita gente, talvez sejam os tópicos que as pessoas mais erram no processo de condução de call. Ai, perdão, pulei. E a partir do momento que você mostrou para ela, ela viu a gravidade da solução, a gravidade do problema que ela trouxe. Exemplo, ela falou assim, realmente eu percebo que se eu não resolver isso, vai ter uma hora que eu vou desistir do digital. Eu vou perguntar assim, e desistir do digital é algo que você quer? Ela, em última hipótese, pronto, eu preciso disso porque lá na frente, quanto mais informações eu tenho, mais facilita na hora da negociação. A partir do momento que eu impliquei negativamente, eu vou para a necessidade. Eu vou desenvolver um simples plano que mostre valor prático para ela. Então, pautado no problema de casamento problemático, pelo que eu vejo, a gente consegue fazer o seguinte. Se a gente fizer passo 1, por exemplo, ter mais diálogo dentro de casa, você concorda comigo que o problema de afastamento do casal vai ser amenizado? Sim. E a partir disso, a gente começa a ter práticas individuais e saídas em casal. Você concorda comigo que aquele problema de vocês não terem tempo para vocês vai amenizar? Sim, beleza. Beleza. E aí no passo 3, vocês começam a ter mais tempo para vocês, começam a dialogar mais, vocês renovam os votos. Vocês muito melhor, o casamento de vocês vai crescer muito mais, vai se reatar, vai se recuperar. Faz sentido? Pronto. Desenvolvi um simples plano. Quais são os marcadores de avanço aqui? Ele percebeu, ele comentou, ele falou sobre a gravidade do problema que ele está inserido, o semblante dele mudou enquanto ele falava disso, ele percebeu as consequências de não resolver isso imediatamente. Então, esse é o momento da call que eu fico muito tempo ali falando do que a pessoa está me falando que é um problema para ela. E tanto que, se você for ver uma call gravando num sistema como o Phantom, quem fala muito mais é o cliente. Você não dá palestra, você só guia a call. E ele percebeu que o simples plano transmitido pode resolver esse problema? Se é sim para cada um dos três, parabéns, você conseguiu avançar. E por último, a narrativa de futuro, que é 5 a 10 minutos, que é transmitir uma narrativa que o faça enxergar um futuro mais positivo a partir da aplicação do método. Ou seja, por exemplo, isso que eu acabei de te indicar
Foi o que eu fiz no caso da Raíssa, que eu segui o passo 1. Qual foi o passo 1? Melhorei o produto e a gente conseguiu escalar as vendas. Depois a gente criou um sistema de agendamento qualificado e lotou a agenda dela de leads que queriam comprar o processo dela. Para no fim de tudo, com o mesmo processo que te informei, essa pessoa conseguir fazer 170 mil em 4 meses. Ficou claro para você como é que a gente fez isso? Por quê? Eu preciso dizer, olha, tá vendo o processo que tu vai passar? Lá na frente tem coisa boa, tá? Tem gente que já passou por ele e já teve coisa boa. Então aqui eu trago os futuros positivos da vida do cliente. Então enfatizar os futuros que ele pode vivenciar. Lembra lá no começo quando a gente perguntou o objetivo da pessoa? É aqui que eu vou trazer ele. É aqui que eu vou falar desse objetivo. Ou seja, para o seu caso, por exemplo, você trouxe para mim que não emagrecer tem afetado totalmente a sua autoestima. Se a gente aplicar o plano de queima rápida, você consegue ver que dá para eliminar 5 quilos em 30 dias, para o seu caso também? E a partir do momento que você elimina esses 5 quilos, a gente vai conseguir colocar aquele vestido que a gente quer. A gente vai conseguir voltar a fazer atividade física com muito mais confiança e também se olhar no espelho e achar isso interessante. Isso tá claro para você? Tá claro, com certeza. Pronto. E o quanto isso faria diferença hoje na sua vida? Eu jogo a bola. Eu espero a pessoa falar. Eu transfiro pressão. Marcadores de avanço. Ele enxergou que você consegue resolver o caso dele. Tipo, tá prático, tá legal, é uma solução única. Ele se mostrou animado em aplicar a sua solução. Tipo, cara, nossa, se eu fizer isso, realmente vai mudar, isso é inovador. E por último, ele percebeu os benefícios de aplicar a sua solução. Então, tá mandando ele fazer uma cambada de coisa, mas ele viu que fazer isso vai mudar a vida dele. Pronto. Se você conseguir fazer isso, você dominou a narrativa de futuro. E aqui, antes de ir para a parte de negociação, que a gente vai ampliar muito mais para frente em outras aulas, se você faz essa parte de condução mal feita, tudo daqui para frente pode ser horrível. Lembra que eu falei na outro vídeo sobre o processo do vôlei? É o levantamento aqui. Se tu levantou errado, pro cara bater, vai ter que bater lá atrás assim meio feio, ou ele vai ter que fazer uma munganga assim, nada a ver, para ele conseguir bater a bola e garantir o ponto. Então, o processo de guiança da sua narrativa ele vai facilitar a sua oferta e ele vai abrir as portas do desejo para a negociação mais assertiva, que esse é o propósito da coisa. É facilitar a negociação. Então aqui eu classifiquei, calma que eu acho que eu pulei. Então a condução da narrativa visão por níveis. É importante que você se identifique aqui em qual nível você está inserido hoje. E se precisar de ajuda, o link está aqui abaixo, a gente conversa para eu olhar isso mais praticamente no seu caso. O nível 0, tu não cala a boca na call. Não para de falar. Nível 2, é uma conversa de bar, é um bate-papo. Aquela coisa de como tá você, como tá fulaninho, e me conta mais. E não tem processo, não se segue, não é um passo a passo, não é segmentado. Eu já vi muito cliente errar isso. Teve um cliente que chega muito agendamento qualificado, e quando ia ver a call, o cliente fala, meu problema é que eu não estou sendo empregado na empresa. A empresa não me reconhece. Eu falo, realmente, né? Na época do Steve Jobs também não era reconhecido. Eu digo, opa, peraí, ele tá pulando a dor do cara. Isso é um problema. 3, faz cada call de um jeito diferente. Então, uma hora tu faz de um jeito, tu segue um processo, outra hora tu segue outro processo, outra hora tu faz uma coisa, outra hora tu faz outra. A oferta no meio, a oferta no começo, ou a conexão é no meio, a conexão é no começo. Enfim, vira um fuzuê danado. E por último é tudo no improviso. Tira a oferta do bolso, tira uma garantia do bolso, tira um preço do bolso, e aí fica despadronizado, fica amador. Então, você começa a ver, você resolveu aquilo, você se torna um amador. Ou seja, você ainda vai falar mais com o cliente, você vai ignorar o problema que ele está te falando e fica contando história por quê? Falar do problema do cara vai te incomodar. O cliente está falando, tu vai cortar ele porque tu está sem paciência, porque tu não está fazendo escuta ativa, tu não vai fazer perguntas estratégicas e tu vai direto para o produto sem seguir o processo. Então o cara falou a dor, tu já vai para o produto. Erro também, erro de amador. Tu não vai fazer perguntas estratégicas, tu escutou o problema, tu não vai aprofundar, tu já vai direto. Pula a parte da conexão por achar que é besteira, então me fala o que é que tá me fala o que te fez me procurar hoje. Então pula a parte da conexão, o cara já começa com aquela cara de tacho, tu com cara de tacho, tipo, quero logo me livrar disso. Fala genérico, sem cases, provas ou contexto. Então tu tá falando que tem uma solução, mas na hora que tu mostrar essa solução ela é meio sem sentido, ela não faz sentido pro momento da pessoa. Pronto, também é um problema. E por último, não sabe quando calar a boca. Foi uma coisa que eu puxei muito a orelha do meu sócio. Eu ia ver ele ficar falando 10, 15 minutos. Quem fala é o lead. Quanto mais você fala, menos informação você extrai da pessoa para fazer uma boa negociação. Básico bem feito,
A pessoa geralmente ela não grava a reunião, ela faz uma boa reunião, mas ela não grava para refinar, não conhece profundamente o caso do lead, escuta pouco, mas fala muito de case e pouco do problema do cliente, então fica só falando de quanto ela resolveu, quanto ela é braba, quanto ela ajuda a vida dos outros, mas isso deslocado da realidade do cliente, não acolhe o problema da pessoa, ou se a pessoa, ela só quer falar dela, ela não mostra empatia, ou seja, ai, nossa, realmente esse problema é difícil. A pessoa falou que teve uma dificuldade na família, uma dificuldade com o filho, está frustrada com o digital. Você não mostra empatia de que realmente o digital ele tem os seus momentos, o emagrecer não é tão fácil. Então, essa empatia também faz diferença no processo. Faz uma reunião sem objetividade. Então, começa a entrar muito assunto paralelo, falar da vida de fulano, ciclano, beltrano e perde o foco. Extrapola o tempo e torna a reunião cansativa, porque se tu não cala a boca, o processo não é seguido perfeitamente. Evita aprofundar nas consequências do problema por medo de machucar ou qualquer outra coisa do tipo. E você esquece que, por exemplo, a pessoa não vai voltar depois, entendeu? Ela vai te dar um migué que ela vai pensar e vai voltar, mas não volta, não volta. Vai por mim que eu já fiz mais de 1000 dessa. Todo mundo que fala que vai voltar é tipo um milagre de Jesus, entendeu? Jesus curou 10, voltou um. Volta só um ou outro. Então você pode ser ali efetivo, pode ser eficaz em mostrar o problema da pessoa. Faz um plano super complexo e deslocado da realidade. Então o cara falou que está começando, tu fala de tráfego pago, tu fala de sistema de escala, tu fala de verticalização de funis, pronto. Uma complicação que a pessoa não entendeu nada e ela correu porque foi complicado. E não demonstra uma solução diferente de tudo que ela já viu. Por último, o maestro do impacto. Quando é que você sabe que você está fazendo perfeitamente sua call? Você consegue criar uma boa aproximação com pontos em comum, ou seja, já deixou a call leve lá atrás, deixa a atmosfera leve e gera confiança. Você vê que a pessoa quer estar ali, ela está com a linguagem corporal aberta, ela está para frente, ela está, cara, me conta mais sobre isso. Consegue extrair informações com perguntas precisas sobre o caso da pessoa e espelha o lead. Se a pessoa fala rápido, você fala rápido. Se a pessoa fala devagar, você fala devagar. Se ela coça muito o nariz, se ela faz muito gesto aqui, pronto, tu vai junto com ela nisso. Ela coça aqui, beleza, pronto, vai coçando também, faz o espelhamento. Usa a repetição enfática para mostrar que está atento. Então vamos supor que a pessoa fala assim: ah, eu já estou muito tempo no digital. Então, ela vai falar os problemas dela, você vai falar assim: ah, então pelo que eu entendi, você já está muito tempo no digital, você está com dificuldade de tal, tal e tal, você não está sendo reconhecido pelas pessoas, você não se sente uma autoridade. Com as palavras dela, mostra empatia, consegue implicar negativamente o que pode acontecer se ele não resolver, que é aquela parte lá do simples plano que eu mostrei, traz cases, autoridade e provas práticas da funcionalidade do método, já entra na call mapeado, ou seja, você já sabe a pessoa, você não está descobrindo na hora, não é um mundo novo para você. Você viu o Instagram, viu o formulário, fez um bom pré-vendas, escuta ativa, ou seja, você consegue prestar atenção plena àquilo que a pessoa está falando, e por último, é resolutivo, cria valor com o seu plano, e aí, para finalizar aqui, consegue criar expectativa com o sucesso da aplicação do produto. Se tu consegue fazer isso na condução, automaticamente toda a tua vida daqui para frente vai ser facilitada, tá? Não vou entrar em muitos detalhes daqui para frente, só vou passar por eles para você visualizar o processo, mas eu quero que você veja dentro de um checklist aqui onde você está pecando. Tira um print dessa tela, vê onde você está pecando, vê onde você pode melhorar e faz esse refinamento. Por último, oferta irresistível e negociação. Técnicas avançadas para apresentar valor e fechar negócios. Eu vou tratar só de objeções já já. Então, segura aí para a gente falar só de objeções e isso vai ser o próximo vídeo. Mas deixa eu falar de oferta irresistível. Então, como isso foi uma imersão que eu dei para os meus alunos, na plataforma também tem uma aula só falando sobre oferta irresistível, que pessoalmente não é porque sou eu não, mas é um dos temas que eu mais domino e que as pessoas mais gostam dentro da mentoria, como eles organizam ofertas. Uma oferta muito boa facilita todo o processo de vendas. Então, não vou entrar no como, mas eu vou entrar no que você pode fazer para ter uma boa oferta. Então, na transição para a oferta, você fez aquela parte, você mapeou, você entendeu a pessoa, você viu que ela ficou animada com a solução, você fala assim, tá, se ela não pedir, tá? Você vai coletando. Se ela não pedir para você apresentar, você fala assim, ó, de tudo que eu te apresentei, tá claro para você, tá fazendo sentido? Sim. E geralmente é que a pessoa pede. Se ela não pedir, tu vai para a oferta. Acredita que faz sentido te apresentar o segundo passo para você seguir conosco ou você prefere tentar tudo isso sozinho? Tá. Não, prefiro que você me apresente, beleza. E antes de apresentar a nossa oferta, existe alguma outra pessoa que precisa estar com você para decidir ou você é a pessoa que toma a decisão? Se o sócio e a pessoa precisa dos dois ali, você remarca a reunião para apresentar isso junto com o sócio. Se a pessoa é um esposo ou esposa, traz para a reunião também para que ele veja essa parte. Erros principais da condução da oferta. Não ter uma oferta pré-organizada, ou seja, tu quer improvisar todas as vezes, não apresenta um método claro, foca mais nos entregáveis do que na transformação, enche de bônus irrelevantes, não cadencia a condução da oferta,
fala tudo no gogó e não consegue fazer o cliente visualizar, está focando mais no preço do que no valor entregue, fica nervoso na hora de falar o valor, fala genérico, sem cases, provas ou contexto, não coleta microconfirmações, isso tem a ver com cadência, porque a pessoa sai atropelando a oferta, então ela não pergunta, faz sentido? Era isso que você estava procurando? É isso que se encaixa com o seu momento, coletando microconfirmações, não conecta a oferta com os problemas apresentados na call, então vamos dar um exemplo. A pessoa trouxe para mim que ela não tem verba para investir em tráfego. Eu não vou falar de coisas que tem a ver com tráfego, entendeu? Porque eu vou levantar a objeção do cara. Eu só vou falar de tudo que não tem a ver com tráfego. Por quê? Dentro do processo ele vai ter isso. Porém, eu preciso guiá-lo para dizer, olha, dentro do que a gente tem, existe parte que não tem nada a ver com isso, que é um problema. Aparentar que é um processo genérico e não personalizado, não apresentar resultados rápidos, consistentes com o produto que está apresentado, não mostrar garantias que tirem o risco das costas do cliente. Então a gente tem a garantia que, por exemplo, se em 60 dias a pessoa não tem retorno completo, eu me torno diretor comercial do processo dela. Imagina, tu tem uma pessoa que já fez 2,6 milhões de resultados sozinha, comercial, olhando para o teu processo. Pronto, os nossos clientes que entram têm essa garantia em contrato. Então, a forma de tirar o risco das costas do cliente. E por último, não mostra autoridade e nem credibilidade a entregar a solução. É uma solução genérica, mas que tu não fala de por que tu é a pessoa certa para entregar isso. Entendeu? Então tem muita gente que não inclui a sua biografia, aquilo que já fez, para ser destaque dentro do processo. Alavancas de uma oferta irresistível, então isso muda o jogo da oferta, que é o script validado, ou seja, você repetir a mesma forma de apresentar a oferta, condução cadenciada, ou seja, pegar aquilo que a pessoa foi falando e ir apresentando a oferta pautado nisso, quebra de objeções, quebrar as objeções levantadas linkando com os entregáveis que possuem no processo, e a apresentação visual, que é tipo isso aqui. Então você consegue até usar o Gama, que é esse aplicativo que eu estou usando aqui, para você colocar a sua oferta e ele fazer uma oferta personalizada para você. Sem depender do designer, né? E por último, rapidinho aqui, negociação para a gente finalizar. Fazer a ancoragem relembrando todos os benefícios e rodar o script de pré-mapeamento de objeções. Então você começa a falar, esse valor aqui, isso aqui vale X, isso aqui vale X, isso aqui vale X, isso vai te dar um valor total, e tu vai falar desse valor total antes de tu falar do valor final. Então tu vai falar assim, de tudo que eu te apresentei na oferta, o que é que mais te chamou a atenção para o seu processo? O que mais me chamou a atenção para o meu processo foi aquele fator. E legal, tu anota isso porque no próximo tu melhora no teu script, tá? E depois falar assim, perfeito, antes de apresentar o valor, eu preciso te perguntar, isolando a questão do valor de investimento, existe alguma outra coisa que possa te impedir de estar conosco no nome da mentoria? Porque aqui você isolou objeções. Antes de entrar em valor, se a objeção é tempo, se a objeção é complexidade, se a objeção é estrutura, ou se a objeção é não sabe se ela vai conseguir realmente fazer isso. Isso pode ter sido um erro lá atrás, mas vamos sanar ela aqui. A gente isola, vai conduzindo cada objeção, falando o porquê que elas muitas vezes não fazem sentido, e a partir disso você vai conseguindo conduzi-la até o próximo passo. Rodou isso, aí sobre contornar objeções, aí eu vou abordar isso com mais calma no próximo momento. Você pode fazer isso com confiança ou utilizar histórias de sucesso. Então, se a pessoa ela entra com histórias de dificuldade, de ter comprado outras mentorias, eu falo da Fabrícia, eu falo da Simone, vários clientes nossos que vieram de outras mentorias em sucesso, sem fazer acontecer, e no nosso tiveram resultado. Ou posso mostrar para a pessoa, a partir do método, como aquilo vai ser resolvido, tá? E assim que você resolver todas essas objeções, você vai falar assim: que bom que deixei claro o valor que vamos te entregar. Agora me diz, se ela falar que o problema dela é preço, tá? Se a gente conseguir chegar à negociação de parcelas que sejam justas para ambos os lados e resolvermos isso juntos, posso te considerar um mentorado hoje na nome da mentoria? E aí você vai apresentar o valor. Não vou entrar daqui para frente, vou parar aqui essa aula, tá? Então o valor da mentoria hoje é em X parcelas ou X à vista. Qual a melhor forma de pagamento para você? Cartão ou Pix? E silêncio. Deixa a pessoa falar, porque é aqui onde a negociação vai ser feita. E aí, para finalizar, uma coisa que eu aprendi com o Yuri Barbosa, que ele é da Full Sail System, o brasileiro compra parcela, não o valor total. Então ele não vai pensar no valor total. Tu fala da parcela, porque ele vai pensar no cartão de crédito quanto ele vai precisar pagar, beleza? Então isso vai virar seu jogo na hora das suas negociações, aplicar esse passo a passo para você conduzir essa narrativa. Esse nível de detalhamento que eu passei para você é de alguém que já faz isso há muito tempo. Eu faço reuniões até, se duvidar, dormindo, com insônia, eu consigo fazer uma condução excelentíssima do processo de reunião, beleza? Então eu espero que tenha ficado claro para você, espero que você tenha conseguido ter bons insights.
Se você quer mais algum tema em específico, coloca aqui abaixo sobre comercial, que é um dos grandes tópicos que a gente trata na nossa mentoria. Dentro da nossa mentoria Mitologia, a minha parte é expandir negócios, é fazer que você escale, que você atraia leads qualificados e você converta essas pessoas. Então toda a parte de conversão como atração são coisas que a gente domina aqui e acompanha você durante um ano. Se você acreditar que isso faz sentido, aqui embaixo vai ter um formulário para você preencher para fazer uma call diretamente comigo, Matheus, e não com ninguém do meu time, comigo, Matheus. Beleza? E por último, para finalizar, não menos importante, se você gostou disso, se inscreve aqui no canal, dá aquele like massa e até o próximo vídeo que vamos continuar falando sobre escala de mentorias high ticket aqui no digital. Tamo junto e até a próxima.